Olá, boa tarde para você, boa tarde aqui para a gente. Nós já estamos aqui no estúdio da Converte TV com o programa De Olho no Condomínio. Esse é o nosso 7º programa, olha só que beleza. E hoje, dia 5/3, nós vamos falar sobre laudo. Nós falamos sempre sobre condomínio, então a gente vai falar sobre laudo, a elaboração. Não é? Quais são os órgãos que fizeram existir essas medidas que o laudo pede para poder cumprir, não é? Quem é que fiscaliza? E nada mais, nada menos do que ter hoje aqui órgãos representados pelas pessoas mais competentes que podem falar sobre esse assunto. A exemplo aqui do nosso major, né, o Major Silvio, que está aqui conosco. Boa tarde, Major. Boa tarde. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Também aqui do meu lado, o capitão, né? O capitão Felipe. Boa tarde, capitão. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, certo? Participando desse momento e desmistificando muitas coisas relacionadas à fiscalização do Corpo de Bombeiros. Que bom, o assunto hoje vai ser muito bem forte, muito pesado. E também, claro, ele representando a Prefeitura de Aracaju, na IMURB, o nosso diretor de urbanismo, o Aviler Dantas. Boa tarde, Aviler. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, podendo estar representando a Prefeitura, para poder estar esclarecendo melhor para vocês sobre laudo e sobre a demanda da Prefeitura. Pois é, então o Major Silva, que é da Defesa Civil, que trabalha muito em conjunto com a IMURB, não é? Aliás, todos estes órgãos, eles fazem assim um conjunto completo para que tudo saia perfeitamente. Claro que também deveríamos ter aqui o Ministério Público, o CREA, mas devido à agenda deles ficou um tanto difícil. Mas em meio a este mês de março, que a gente tem uma série completa com essas entrevistas, porque é um assunto muito polêmico também, na sua verdade. É polêmico e ele é muito peculiar. Ele tem detalhes que são precisos e precisa mesmo estar sendo levado em consideração e com muita responsabilidade. E para poder a gente começar, né, sobre esse tema, vai ser logo do início. Por exemplo, como é que surgiu? Como é que foi montado, né, essa questão do laudo, de vistoria técnica? Né? Existe uma lei. Que lei é essa? E aonde ela está regulamentada ou então integrada, sabe, para a gente falar sobre isso? Então, vou falar aqui logo com o nosso Major Silvio, que está aqui do nosso lado também. Major, essa lei, nós vamos trabalhar da lei municipal aqui, porque existe a estadual, que fiscalizam os órgãos competentes, né? Mas a estadual, vamos lá. Primeiro chegou a lei em 1989, não é isso? Que é a lei 1400... a municipal, isso. É a estadual e depois vai ver a municipal, que a gente vai trabalhar aqui, porque a gente está em Aracaju. Né? E teve a lei de 1989 e agora essa que... Agora, porque também ela foi reformulada de 1998. 1999, verdade. Então, vamos lá. Nos dá um apanhado assim, sobre essa lei. Né? Por que ela foi montada? Qual a finalidade? Olha, essa lei eu costumo dizer que, se bem aplicada em boa parte das edificações de Aracaju, nós não tenhamos nenhum tipo de problema com insegurança, seja ela dos diversos aspectos da engenharia, seja ela segurança estrutural, elétrica, combate a incêndio, hidráulica, hidrossanitária, SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Por quê? Porque essa lei ela exige que todos os prédios multifamiliares acima de 4 pavimentos, né, e, obviamente, também todas as edificações comerciais, escolares, religiosas, elas, a partir do habite-se, ou seja, do momento que ela foi regulamentada para funcionamento, para liberação do habite-se, a cada 5 anos, o proprietário do imóvel, o responsável pelo condomínio, ele tem que contratar uma empresa ou um profissional responsável para emitir um laudo de manutenção predial. E esse laudo de manutenção predial, ele contempla todas as partes de segurança do condomínio, daquela propriedade. Então, lá no laudo de manutenção predial, que já é tabelado pela IMURB, já é compilado
pela Imurb, é só o engenheiro, o profissional ir lá no site da Imurb puxar esse modelo de laudo, ele tem lá todos os aspectos relacionados à segurança para que seja feita a manutenção e aquele condomínio, aquele prédio tenha uma vida útil prolongada. Então, lá você tem os aspectos relacionados ao combate e segurança contra incêndio e pânico. Então, lá ele vai verificar se os extintores estão dentro da validade, iluminação, os hidrantes estão em plano de funcionamento. A parte de segurança estrutural, ele vai verificar todas as patologias que aquela edificação possui. Se possui trinca, rachadura, fissura, se possui recalque diferencial da estrutura. A parte de elevadores, se a parte mecânica de elevadores está em pleno funcionamento, a parte de instalações elétricas também está com bom estado de conservação e dentro do dimensionamento adequado. Então, lá ele vai prever todas as anormalidades que ele vai observar naquele prédio e vai indicar o plano de recuperação para aquela determinada situação. Se é o plano de recuperação do sistema elétrico, se ele vai ter que fazer um novo dimensionamento com substituição das fiações elétricas que já estão vencidas, de quadro de distribuição, né? Se for da parte de segurança estrutural, ele vai dizer o que tem que ser feito para remoção das trincas, de rachaduras, de fissuras, investigação do solo para o caso de um recalque diferencial, né, de todos os aspectos de segurança. E a Defesa Civil presencia muito isso, porque nós somos chamados demais para verificar trincas em apartamentos, recalques diferenciais, fiações elétricas expostas, e todos esses edifícios que a gente vai, seja eles comerciais ou multifamiliares, a gente verifica que eles não possuem esse laudo de manutenção predial em vigor. Então, a primeira notificação que a Defesa Civil faz para esse tipo de situação que a gente verifica é a notificação de apresentação do laudo de manutenção predial junto à Imurb, num prazo de 60 dias, que inclusive na lei vem dizendo que esse prazo é improrrogável para a apresentação desse laudo de manutenção predial, e que, se não for apresentado, a Imurb tem já a predisposição para a aplicação de multa, envio da notificação para o Ministério Público, enfim. Então, a gente verifica assim, que em Aracaju existe um desconhecimento muito grande dessa lei, né, e que a gente vem tentando, junto com a Imurb, fazendo uma parceria de fiscalização, para notificar e dar ciência a essas pessoas que não têm conhecimento sobre a aplicação dessa lei, para que a gente tenha o prédio com condições de segurança. E, em caso de condomínios, o responsável pela segurança é o próprio síndico, né? Ele é que é o responsável pela segurança do condomínio, pela manutenção predial das áreas comuns, para que as pessoas que lá residem tenham a condição de segurança. Então, a Defesa Civil, mais de 60% do que a Defesa Civil recebe de solicitação é relacionado a risco de desabamento. E desses 60%, quase 80% é por falta de laudo de manutenção predial. Ou seja, tirando as edificações unifamiliares, que aí fica a cargo dos proprietários daquela edificação fazerem, né? O restante, edificações comerciais, escolares, religiosas e os multifamiliares, a partir de 4 pavimentos, que contempla toda essa demanda da Defesa Civil, e que a gente tem se debruçado com relação a isso aí, porque verificou esse desconhecimento das pessoas com relação à Lei 2765. Olha, eu já fiquei aqui. Jorge, o meu microfone aqui está sem. Ok, agora? Meu microfone, rapidinho. O meu microfone aqui, a bateria. Mas vamos lá, eu ia te fazer algumas perguntas aí no artigo 1º, 2º e 3º, mas você já passou tudo. Mas não, ainda tem a carta na manga, nem se preocupe, viu, Avilé, e aqui o capitão. A gente tem, até porque essa dificuldade que o senhor falou agora sobre o desconhecimento, e principalmente na parte de condomínios, porque, como síndica moradora,
existe realmente um desconhecimento de saber que de 5 em 5 anos, como fala o artigo 1º, não é, tem que ser levado esse item em consideração para fazer realmente o laudo junto à Prefeitura, a Defesa Civil, a EMURB, para que faça esses itens, complete essa observância, né? Essas anormalidades, e sejam realmente sanadas com as empresas competentes. Então, como síndica, a gente não sabe. Então, assim, e eu lhe digo que no prazo de 3 anos, tá? Porque eu exerci 2 anos, que passou, mas eu já vou agora esse mês de março, já concorrer mais um condomínio, e junto com os grupos de WhatsApp que nós temos, que foi um dos temas na semana passada que a gente teve aqui, que foi muito bem aceito pelo público, nós tivemos quase 8.000 pessoas que acessaram e compartilharam e até fizeram perguntas, questionamentos no momento. Uma audiência de quase 1.400 pessoas ao vivo que perguntaram e tiveram muito interesse, porque é onde nós síndicos, aprendemos e ficamos sabendo de informações sobre o dia a dia e a vivência do profissional. Porque, como não existe ainda a profissão síndico, não está regulamentada, né? Então, nós somos moradores, que é de fato, e cuidamos do nosso condomínio, mas a gente não tem essa informação. E, nesse tempo, eu não lembro e não vi alguém citar aqui, olha, a EMURB, ou a Prefeitura, a Defesa Civil, foi lá perguntar. Não. Para ser sincera, eu mesma fui no Corpo de Bombeiros para poder saber como é que tramitava esse processo. Eu, quando assumi, em 2017, eu não sabia realmente nem para onde ia, nem para onde vinha. Então, temos que fazer esse AVC. Não é, capitão? Então... AVCB. Isso foi o que disseram, o que é que rola aí nos grupos. Eu fui lá para fazer esse tal de AVC. Me diga aí, realmente é essa sigla, esse nome, capitão? Não. Hoje, a licença emitida pelo Corpo de Bombeiros, ela tem definição, né, expressa lá na lei estadual, na lei 8151, que dá essa nomenclatura, que, na verdade, não é AV nem AVCB, né? A nossa licença que é emitida é o ARCB, que é o Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros. Pois é, então, quando cheguei lá no Corpo de Bombeiros, aí me perguntou-se, né, foi o Ministério Público que foi lá, vocês foram multados? Eu disse, não, eu vim aqui para ver se está tudo direitinho, se o condomínio da gente está cadastrado, se está em dia, se foi paga a taxa anualmente. E olhou-se que nem o CNPJ do nosso condomínio estava lá. Olha só. E daí me deram uma lista um checklist para que eu providenciasse. E daí, então, voltasse lá para marcar uma nova vistoria. Fiz tudo isso passando quase 1 ano. Porque são muitos detalhes, muitas coisas pequenas, sinalização, a mangueira. E aí chegou ao fim de tudo, laudo de estanquidade, SPDA, pronto. Aí vai lá, as mangueiras, tem que trocar o bico, não é mais esse, a agulha, agora é regulável. Aí eu, ai, meu Deus do céu, aí volto para lá, aí volta com notificação. Aí provou tudo, aí quando o Corpo de Bombeiro foi lá de novo, a bomba que acionou não é mais lá o botão, tem que ser na portaria. Eu disse, meu Deus do céu, toda vez que chega um Corpo de Bombeiro aqui, uma pessoa para olhar, existe algo novo. Então, o que está acontecendo? A resposta foi, eu não fui informada. Eu acho que lá no Corpo de Bombeiros deveriam ter dito, olha, vai atrás do Avilé, lá na EMURB, né, Avilé? Vamos falar aí um pouquinho. Vai procurar o Avilé lá na EMURB, que ele vai te dar uma lista, né, Avilé? Me fala aí, como é que é esse negócio? Então, a EMURB é o órgão da Prefeitura que é responsável pelas notificações no qual está alertando todos os condomínios. Então, aproveitando a oportunidade de estar aqui ao vivo, que sirva como para quem os condôminos que estão assistindo sintam-se notificados a apresentarem, aproveitando aqui a oportunidade. Que isso? Nada, olha, esquece. Corta. Não, mas não deixa de ser, né? A demanda é muito grande de condomínios, sim. A gente tem um quadro curto de fiscais. Então, aonde a gente puder estar hoje na mídia, que tudo é internet, eu não iria perder a oportunidade de estar passando o recado, né? E parabenizar aqui ao nosso major professor que deu uma aula aí sobre a lei, sobre
como a lei e quais são os imóveis, né, que são multifamiliares a partir de 4 pavimentos e todos os comerciais. Isso entra shoppings, igrejas, escolas, tudo que tem acesso ao público tem que ter esse laudo de vistoria. Pois é, então voltando à minha caminhada, né, ao Corpo de Bombeiros, então aí que aconteceu? Terminou a gestão, né, em 2019, em março, e eu passei o cajado para o novo síndico, que está saindo esse mês de março, para que eu já deixei assim, só faltou botar esse acionamento da bomba lá na portaria. Então, dia 1º de abril, que foi o dia que já entrava o outro síndico, já estava fazendo esse item. Então, era o novo síndico que ia apresentar o Corpo de Bombeiros. Aí, estando eu nessa busca dessas pessoas aqui maravilhosas que estão comigo hoje aqui, nesses órgãos, né, que representam esse momento de laudo, eu fui lá e falei, a Vilé, não na pessoa dele exatamente, mas da secretária, deixa eu aproveitar e ver se meu condomínio está aqui cadastrado. Qual foi a surpresa? Não, tem nosso CNPJ lá, Vilé. Não vou dizer o nome do condomínio. Então, mas veja bem, a gente está aqui para esclarecer, para poder realmente, sabe, trazer a verdade, o esclarecimento, o conhecimento, a informação. Com certeza. Né? Porque, como eu te falei, nós, síndicos moradores, que ainda não tivemos oportunidade de fazer alguns cursos básicos que estão se fazendo em todo o Brasil, em algumas cidades, mesmo que não seja pelo MEC, mas de pessoas que têm conhecimento, engenheiros, pessoa da área de segurança, eles se juntam e fazem um curso assim explicativo, básico, uma coisa bem básica, mas que ajuda muito, sabe? Então, isso está crescendo aqui em Aracaju. Nós temos uma potência assim de pessoas ladeadas, de pessoas interessadas em fazer esse mercado condominial crescer, com responsabilidade, né? Exemplo de Leonardo Medina, a Papo Condominial, sabe, a Inspiração Gás, VIL, enfim, eu não posso citar todas e não quero pecar, deixando umas excelentes empresas que estão realmente profissionais aí nesse meio para poder fazer o melhor e garantir segurança, vida saudável de cada, né, edificação. Mas nós estamos penando, a Vilé, Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, é necessário realmente ver essa possibilidade de fiscalizar, informar, não é? E esse espaço aqui de olho no condomínio é para isso. É para trazer esclarecimento, porque o nosso público, o alvo é o condômino, é o morador. Porque ele tem sim que se interessar por tudo que acontece no condomínio. E não simplesmente paguei minha taxa condominial, pronto, vou dormir em paz. A intenção não é essa, é esclarecer, dizer que ele, mais do que ninguém, tem que ficar alerta com relação a tudo que acontece no condomínio e ao que não acontece para fazer acontecer. Porque, afinal de contas, eu moro ali. Eu, sinceramente, eu fico preocupada. É difícil. Eu quero morar em casa, em condomínio, mas em casa. Porque é uma responsabilidade muito grande e eu posso falar isso com clareza, sabe, com respaldo, porque fui síndica há 2 anos e quero ser mais vezes. Eu já estou concorrendo aí a outros. Agora, é lindo. Eu amei a experiência, estou super fã, mas a responsabilidade é imensa, tanto criminal, civil, sabe? E são vidas que estão na nossa mão ali, com a responsabilidade. Então, assim, esse tema hoje, e esse mês inteirinho, a gente vai trazer essas empresas para poder ela dizer o que ela faz, né? A questão do SPDA, a questão da estanquidade, a questão dos elevadores, né? Elevador, que é um caso, né, que nós tivemos o ano passado, uma fatalidade, né, Major? Então, a Vilé, eu quero cobrar isso a princípio, assim, nesse momento inicial do nosso programa, algo como você mesmo falou, tem um quadro reduzido, mas eu quero te deixar esse espaço aberto, sabe, Major? E também o capitão Felipe, aberto para poder a gente utilizar e fazer com que quem está nos assistindo e quem mora em condomínio, os colaboradores dos condomínios, que são muitos, o meu mesmo tem 15, sabe? E as empresas que atuam, elas, em conjunto, atuem e esclareçam. Porque, veja bem, a administradora, eu não gosto de chamar administradora de condomínio, porque quem administra é o síndico, é o gestor. Então, a empresa de contabilidade, eu acredito que ela tinha, sim, que dar uma orientação ao síndico morador, principalmente. Porque
como eu te falei, a gente não sabe como é que começa, mas a gente começa com responsabilidade. Eu até falei, olha, se eu não aguentar, se eu não souber, eu saio. Eu sou muito humilde para isso. Então, eles também deveriam dizer, olha, tem que fazer a cada 5 anos, né? Você tem que ir lá na IMURB para pegar alguma orientação. Chama o profissional aí da construção civil para que ele, um engenheiro, ele comece a trabalhar com você e fazer isso. Porque eu caminhei um ano inteiro quase sozinha e até hoje, 2020, não tem... Agora, o síndico fez agora no início, em junho, contratou um profissional e está fazendo passo a passo, um engenheiro na construção civil, que ele está fazendo agora tomando essas medidas, né, fazendo o laudo, a vistoria. Ele já está fazendo e vai concluir agora, acho que em junho, porque o síndico saiu, o que entrar é que vai dar a parte final. Mas o nosso condomínio fez 10 anos, porque ele foi de 2010, é um condomínio novo, mas já tem 2 anos aí de vistoria, né? É 2015 e 2020. A cada 5 anos, 2015 e 20. Pois é. E, enfim, mas isso é um apelo e colocando esse espaço à disposição, sempre para isso. Porque, como eu falei aqui, lá no Corpo de Bombeiro, né, essa questão, capitão, de ir lá diretamente e depois de apresentar aquela documentação com todos os serviços já feitos, inclusive placas de sinalização que estavam erradas, de escada, a questão do andar dentro do orifício ali da escada, da porta corta-fogo, que lá são 2. Né? Então, a pessoa desce, de repente, por causa de um incêndio, parou no andar, ele não sabe onde está, porque não tem por dentro as identificações. E aí o Corpo de Bombeiro me instruiu que deveria ter, e nós colocamos. Foi tanta placa que a gente colocou naquele condomínio que lá está um parque de sinalização. Virou um parque de sinalização. Mas foi muito importante. Sabe, eu garanto que, mesmo indo lá, e eu no meu pequeno conhecimento, viu, Major, Avilé e o Capitão Felipe, eu acho que deveria dizer assim, Vânia, vai lá na IMURB, né, vai lá na Defesa Civil, sabe, é o meu achômetro, eu queria que o senhor falasse sobre isso, mas foi muito preciso o que ele me falou, eu concluí, sabe, mas ficou na outra gestão para dar encaminhamento. Bem, senhores, antes da gente começar a falar sobre sobre os procedimentos de regularização dentro do Corpo de Bombeiros, né, eu acho que seria bem justo a gente falar o porquê a gente pede. Né? Se eu pudesse resumir tudo em uma palavra, eu diria prevenção. Né? É uma das coisas que toda sociedade moderna, em diversas áreas, né, ela preza, seja na questão de saúde, seja em qualquer outra área, a prevenção está lá no Estado moderno hoje. E o Corpo de Bombeiros ele tem uma série de exigências que são dinâmicas. Eu vou explicar tudo isso, né? Vou tentar explicar tudo isso que foi colocado aqui. E ele cobra, e ele, de certa forma, parece às vezes até que ser um pouco exigente. Né? E nós fazemos isso por um simples motivo. Porque os incêndios, eles são potencialmente violentos, né? E são aleatórios. Né? Ele está presente em qualquer sociedade, independente do tempo histórico em que esteja previsto. Né? O que acontece? As exigências do Corpo de Bombeiros, elas são dinâmicas. Certo? Muitos incidentes que aconteceram até aqui no nosso estado poderiam ser evitados se a gente usasse como referência incêndios que aconteceram em outros locais. Por exemplo, o incêndio da Boate Kiss. Aconteceu um incêndio totalmente igual há 10 anos atrás nos Estados Unidos, numa boate chamada The Station. Referente a condomínios, a gente teve um incidente que aconteceu lá em Londres, né, o Grenfell Tower, em 2017, em que teve um incêndio em um condomínio de 24 andares que causou a morte de 80 pessoas. Então, todo cuidado referente a sistema de segurança contra incêndio é pouco. Né? Então, o que é que a gente faz nas nossas exigências, né, de segurança? A gente tem uma norma, embora seja dinâmica, a gente limita algumas exigências básicas. Né? Às vezes, o vistoriante pode ir para um local, né? Muitas pessoas reclamam, o vistoriante cobrou uma coisa, chegou outro vistoriante e cobrou mais coisas. Então, são várias situações que podem chegar nesse ponto. Primeiro, se o vistoriante chegar no local e ele não constatar um sistema de segurança, por exemplo, a minha edificação não tem instalado o sistema de hidrantes, ele vai gerar uma pendência, que é o quê?
falta do sistema de hidrantes. Se a pessoa instalou o sistema de hidrantes, aí ele foi lá, fez a vistoria, só que ele fez o teste, o hidrante não deu a vazão que a norma exige. Ele foi lá no local, não tinha os equipamentos que a norma prescreve para a caixa de hidrantes. Ele foi lá, não tinha o hidrante no local onde está o projeto. Uma das coisas, todo condomínio que tenha acima de 750 metros quadrados ou uma altura acima de 12 metros, ele tem que ter um projeto de incêndio, né? Então, o vistoriante, basicamente, ele vai olhar o que tem no projeto e conferir com o que está na realidade. É claro que pode ter situações em que o vistoriante possa passar desapercebido, por isso que um outro vistoriante pode visualizar. Por exemplo, a nossa vistoria é feita por amostragem. A gente pega um hidrante, faz um teste de alcance, a gente vê os degraus, a altura do degrau em pavimento, a gente vê o corrimão, né? Só que a gente não vê de maneira na sua plenitude. Isso pode ser visualizado por um outro vistoriante. Ele pode ter visualizado um extintor que esteja sendo obstruído, ele pode ter visto em algum compartimento que tenha sido que ele não tenha visto na primeira vistoria, mas ter visto na segunda, que ele considera importante. Então, tudo isso pode ser cobrado, isso pode ser gerado uma nova pendência. Agora, o que eu quero deixar claro aqui é que, muitas vezes, a gente negligencia, né, acredito por desconhecimento, até por questão de custo, a importância desses sistemas. Por exemplo, certa feita eu fui questionado sobre qual o motivo de eu ter uma porta corta-fogo na escada. A porta é pesada, atrapalha o trânsito das pessoas. Aí eu questionei, eu disse, imagine qual o pavimento que a senhora mora. Ela no 11º. Eu disse, imagine um incêndio no 3º pavimento. Por onde a senhora vai descer? A escada seria o último local que o incêndio teria que alcançar, para ela descer de forma segura. Então, a porta corta-fogo justamente é isso. Ela serve para quê? Para criar essa evacuação segura, né? Justamente para criar um acesso da pessoa, da sua moradia, até um local seguro, antes que a fumaça entre nesse local da escada. Então, quando a gente tem um princípio de incêndio, principalmente em condomínios, uma das coisas que a gente preza primariamente é a evacuação. Evacuação, a gente olha a sinalização, ou seja, se eu tiver uma edificação com a sinalização de maneira adequada, de forma que eu consiga ter visualização de todos os pontos da sinalização, eu diminuo o tempo até o local seguro. Se eu tenho uma iluminação de emergência, qual é o primeiro procedimento que a gente tem quando tem um incêndio? Corte de energia. Se eu tenho uma iluminação de emergência, ela vai funcionar. Se for à noite, ela vai dar o quê? Uma evacuação mais rápida até um local seguro. Extintores. Se começou um princípio de incêndio, como aconteceu na Boate Kiss, teve um princípio de incêndio, foram utilizar o extintor não funcionou. Poderia ter evitado um princípio de queima. Então, todo o sistema de segurança que a gente exige tem uma importância. Por isso que, às vezes, a gente parece ser um pouco exigente, mas, na verdade, a gente está prezando pela segurança de você, morador do condomínio, você que quer ter sua família segura, você que quer morar de maneira tranquila, né? A gente faz tudo isso para que você possa... Acredito que não vai evitar esses fenômenos aleatórios que é o incêndio, mas se caso ocorra, vai acontecer de maneira atenuada e você vai ter mais meios para sair sem ter danos físicos. Muito bem. E a Vilé? A Vilé é essa questão da quantidade de condomínios, porque Aracaju já não tem mais espaço para poder crescer, né, para os lados. Ela só tem uma saída, crescer para cima. Porque fazer subterrâneo, eu acho que Aracaju não vai dar para fazer esses condomínios, não, que é muito alagado, né? Defesa Civil. Aracaju tem muita água aqui embaixo, é um verdadeiro mangue, como diz por aí, na gíria. E você tem com você lá essa quantidade? Quantos, em média, você acha que nós temos condomínios já, assim, que não notificados? Eu não quero que você diga notificados, ou que diga, se você sabe esse percentual. Mas tem essa amostragem, eu queria muito saber quantos condomínios tem em Aracaju, se não souber assim, na sua totalidade. Nunca foi feito o relatório visando essa demanda. Eu vou discordar um pouco do seu comentário inicialmente, porque Aracaju acho que é uma das cidades que mais tem espaço para crescer. Assim, a verticalização, a depender do bairro, a depender da especulação, aí sim surgem essas verticalizações. Agora, sobre as notificações, quem procura a IMURB para poder... Geralmente existem condomínios, os mais antigos, que as pessoas estão mais acostumadas, já vem com frequência, de 5 em 5 anos, faz o procedimento, os síndicos que
que dominam o seu papel, né, que conhece do seu dever, que já sabe da lei, já vai e se antecipa. Agora, a grande maioria, de fato, vão somente quando são notificados. Agora, esse número eu não tenho para lhe dizer no momento. Sim, até porque é um trabalho diário, eu né? lhe diria isso. E é como eu estou dizendo, o foco, o ano passado foi mais o comércio, principalmente a parte do centro. Então, foi feito um mutirão no centro, todos aqueles comércios de pequeno porte, grande porte, todos eles foram notificados. E esse ano é que estamos iniciando o trabalho nesses novos condomínios, para justamente essas pessoas que estão iniciando com esses novos condomínios, assim, passando os 5 anos pelo tempo que a gente vê lá, que já foi emitido o habites, a gente está indo lá para poder notificar e cientificar da lei, para que busque e na intenção justamente do que o nosso capitão Felipe, desculpe, capitão, estava colocando aqui, muito bem colocado também, sobre a prevenção, né? Que de fato é o que a lei aqui está com foco. Eu digo assim, Aracaju crescer sempre para cima, porque quando a gente sai por aqui, os espaços que ainda tem são de algumas construtoras, de umas poucas construtoras. Então, aí já nos espaços lá, depois do bairro industrial, eu vi que tem alguns condomínios. Eu digo, Aracaju pequeno, até aquele mapa ali, ela não tem mais espaço para onde crescer. Além da zona de expansão, e aí chegam os condomínios, inclusive Japãozinho, Soledade, Porto Dantas, está tendo aqueles condomínios pequenos, não é? Agora, com 4 andares e 6, né, Major? A partir de 4. A partir de 4. Então, a partir de 4 é fiscalizado. Então, até 4 eles são fiscalizados. Eles se enquadram na lei. No caso, os condomínios horizontais, os multifamiliares, os villages, todos esses que não ultrapassem esse número de pavimentos não é enquadrado na lei. No caso da sua própria residência unifamiliar, aí está a cargo do proprietário de verificar a sua própria segurança. Eu fiquei temerosa com isso, porque é um volume muito grande que está se expandindo. Assim, lá em São Cristóvão mesmo, tem aqueles condomínios que são os mesmos nomes e está crescendo muito. Eu fiquei preocupada, até porque, como gestora de condomínio, existe um gasto muito grande, existe uma despesa enorme com relação a isso. Não é? E imagine um condomínio que tem 600 unidades, de 4 pavimentos. Sabe, eu fico, às vezes, preocupada, porque, ao ver a necessidade, né, daquelas coisas que realmente precisam estar sendo olhadas, por rachaduras, escadas, sei lá, o corrimão, às vezes não tem, né, Avilé, alguns, né, doutor Major, alguns condomínios pequenos não tem corrimão, sabe, não tem porta corta-fogo, são abertas. Existem aqueles mais antigos, Augusto Franco, que eles não têm essas coisas assim, mas são condomínios de 6 andares, alguns de 6 andares. E aí? E aqueles condomínios que o carro de bombeiro não entra, o meu não entra? Como é que a gente faz agora? Então, relacionado ao Corpo de Bombeiros, tem uma medida de segurança que a gente chama de acesso de viatura. Hoje, aqui no estado, a gente tem 2 tipos de viaturas, 3 tipos de viaturas que podem atuar numa questão de incêndio em um condomínio hoje. Por exemplo, pode ser uma viatura de combate a incêndio. No seu condomínio ou se for embutido no chão, na frente, ou então no muro, tem uma saída de água que a gente chama de dispositivo de recalque, né? Muitos condomínios, às vezes com várias torres, tem esse dispositivo de recalque dentro do condomínio, na frente do seu prédio, né? Esse dispositivo de recalque é justamente para a viatura do bombeiro chegar e pressurizar a água no sistema de tubulação para utilizar o hidrante mais próximo do incêndio. Então, as edificações em que seja por reformas, né, por mudanças na sua estrutura, que fizeram um arranjo físico de forma que a viatura não consiga mais entrar, elas estão perdendo essa medida de segurança do Corpo de Bombeiros. Uma outra viatura que a gente pode utilizar é uma viatura que a gente tem de resgate, que é uma plataforma que a gente arvora uma escada para fazer um resgate em um pavimento superior. Imagine a situação. Você está no seu condomínio, teve um incêndio de uma certa forma que você não consegue descer. A gente tem uma viatura que consegue fazer esse resgate. Para aqueles condomínios que não têm esse acesso de viatura, a ação do Corpo de Bombeiros já se torna prejudicada por não poder
conseguir entrar. Então, uma atenção muito dobrada para esses condomínios é essa manutenção desse acesso de viatura. Muito bem colocado aqui, que é muito importante, desde a entrada, né, até todo o seu percurso próximo do prédio. Então, eu estava falando aqui, né, enquanto você falava aqui, essa entrada realmente não entra. Ele não consegue fazer o circuito no meu condomínio. Eu posso, assim, visualizar um dos motivos pelo qual aquele condomínio recebeu a BITSE. E se ele recebeu a BITSE, ele tinha um acesso para a viatura do Corpo de Bombeiros. E após alguns anos não tem. O que acontece? As construtoras, quando vão entregar os condomínios, e de mais de 10 anos para cá, elas não estão entregando os condomínios com garagem. Por quê? Porque ela visualizou que se ela colocar cobertura de garagem, não é com a garagem, é com a cobertura da garagem, ela impede a manobra de muitas viaturas do Corpo de Bombeiros. Então, o projeto não passaria na corporação ou passaria com a retirada de algumas garagens e, obviamente, o proprietário do imóvel que não tem a sua cobertura de garagem coberta e o outro tem, iria, obviamente, reclamar, enfim. Então, eles estão entregando sem cobertura de garagem. Ok, só que aí o síndico existe uma pressão dos moradores para que façam a cobertura de garagem. Eles exatamente contratam uma empresa, como muitas coberturas, o pacote sai mais baixo, fazem as coberturas sem apresentar o projeto da cobertura de garagem no Corpo de Bombeiros, porque você está mudando a estrutura, inclusive era construída e aí naquelas coberturas de garagem que é quina, que são de esquinas, quando o bombeiro vai fazer aquele ângulo de manobra que antes existia sem a cobertura, passa a não existir, porque agora tem uma cobertura de garagem que impede essa manobra, né? Uma coisa que eu já venho fazendo também, aqui eu acho que o espaço é bem propício para isso, é de sugerir nos regimentos internos do condomínio, principalmente nas atribuições do síndico, inserir a Lei 2765, que a cada 5 anos o síndico tem a responsabilidade de, obviamente, aprovando, junto com os moradores, de contratação do laudo de manutenção. E não vamos parar no laudo de manutenção. O laudo de manutenção, ele é um papel que norteia a manutenção do condomínio. Esse laudo de manutenção tem que ser apresentado na IMURB e tem prazo para ser executado. E o prazo vai estar previsto no laudo, o plano de recuperação do condomínio. Então, não é só apresentar o laudo, porque o laudo é um papel, é um caderno multidisciplinar, que eu até falo assim, que é difícil você contratar apenas um profissional para você elaborar um laudo de manutenção, porque ele é multidisciplinar. Tem que ter engenheiro eletricista, engenheiro mecânico para ver os elevadores, engenheiro estrutural para ver a parte estrutural, enfim, engenheiro civil, de repente, para ver a parte de combate a incêndio. E o combate a incêndio é um dos requisitos de segurança, é um dos. Quantos prédios está aí em Fortaleza, o prédio desabou, não teve nada a ver com segurança. Podia ser que a parte de segurança contra incêndio e pânico tivesse tudo ok, mas o prédio desabou por uma forma de execução, de planejamento, de recuperação inadequada, né? A prevenção, como o capitão F. Santos falou, o que acontece uma das principais causas de incêndios, condomínios ou o que for, é falta de manutenção na rede elétrica. Curto-circuito em ar-condicionado, em televisão, em ventiladores. Repare, uma das formas de prevenção é você manter a sua rede elétrica em condições de funcionamento. E a gente pega prédios aí com 40 anos que nunca foi feita uma manutenção na rede elétrica. Aí tem um incêndio, a perícia de incêndio, pode ir lá nas estatísticas das perícias de incêndio. A Santos é até perito de incêndio, pode até falar melhor do que eu em relação a isso aí. Você vai ver lá a maioria das causas de incêndio, pode pegar os grandes eventos aí, como o incêndio do macro, o incêndio de edificações, a maioria das causas é relacionada à parte elétrica, que não é feita essa manutenção, né? O que eu queria falar sobre isso também, além desse regimento interno, incluir no regimento interno não só o que a cada 5 anos o síndico é obrigado a
a contratar o laudo de manutenção, porque já fica para o próximo síndico. Todo síndico que entrar, não precisa, é só ele ler o regimento interno. Assim como que anualmente ele tem que ter o atestado de regularidade do bombeiro, anualmente ele tem que solicitar a vistoria do bombeiro. Tanto isso no regimento interno, facilita a comunicação interna, até os moradores, aqueles mais interessados que lê o regimento interno, vê que é uma das obrigações do síndico também fazer esse tipo de situação, né? Olha, realmente, que dica muito boa. Que dica excelente. Olha aí, você, síndico, olha aí a gente que trabalha nessa área. Colocar no regimento interno esses itens realmente de segurança. A questão do laudo, porque quando um sai, e se sai tudo bem, um até passa para o outro. E quando sai birrado, porque existem essas questões de briga, que a gente comentou no programa anterior, brigas. Aqui em Aracaju teve 3 na eleição de síndico. São Paulo teve faca, teve murro, prisão. Meu Deus do céu, e tudo mora junto. Bom, mas a gente vai para os nossos comerciais e já a gente volta com mais informação sobre laudo de vistoria predial. A gente volta já. Nós somos a Valor, a imobiliária que valoriza o seu tempo. Nós existimos para facilitar a sua vida na hora de comprar, vender ou alugar imóveis. Para isso, investimos em ferramentas e profissionais para tornar os processos mais simples. É por isso que criamos estratégias de divulgação para cada imóvel. O objetivo é levar a pessoa certa a conhecer o seu imóvel. Fale com nossos corretores e realize o melhor negócio. Valor, o caminho mais rápido entre o imóvel e o cliente. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. E já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. E atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail ou peça uma visita técnica. E nós temos vendedores qualificados para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chame a Meta.
volta aqui com o programa De Olho no Condomínio. E nada mais, nada menos do que 3 feras aqui de olho no condomínio mesmo. Olha só aqui, o Avilé Dantas, da Imurb, que está aqui conosco, representando a Prefeitura de Aracaju, aqui na pessoa do Corpo de Bombeiro, o capitão Felipe Santos, e também aqui do meu lado, representando também o Estado e o município, né, o Major Silvio, né, da Defesa Civil. E a gente está falando sobre laudo de vistoria predial, né, de vistoria técnica. Isso para condomínios, mas também o foco vai para as edificações comerciais, religiosas, de ensino, né, Major? Acima de 4 pavimentos e aquelas que têm aglomeração de pessoas. E a importância realmente de nós, gestores e proprietários destes imóveis, a atenção voltada para essa vida saudável, útil, de manutenção, né? Para que o prédio e as pessoas sintam-se seguros por estarem naquele empreendimento, naquele condomínio e dormir com tranquilidade. Nada melhor do que você estar no seu condomínio, no seu prédio e dormir sabendo que está seguro, que tem um gestor, que tem um administrador que está realmente colocando em ordem tudo aquilo que foi exigido, né, pela lei, exigido pelo regimento. Falando em regimento, uma dica aqui muito importante que o Major deixou no bloco passado, sobre essa questão de colocar esses itens que fazem a vida útil do condomínio, do prédio, da edificação, ficar mais resistente, né? Ou seja, dar uma vida mais duradoura. Colocar no regimento os itens de segurança, a responsabilidade do gestor, porque isso não tem. Eu não sei, sinceramente, se existe algum condomínio que no seu regimento fale que ele tem que a cada 5 anos fazer esse laudo de vistoria, junto com estes processos, aqueles todo listado. Eu acho que não tem. Mas essa dica foi muito boa, viu, Major? Eu, de antemão, já agradeço. Se no próximo condomínio que eu vou estar como gestora, como síndica, eu vou realmente levar essa questão dessa importância. Eu quero te parabenizar mesmo, como o Avilé falou. O Avilé queria dar um cheiro nele aqui. Né? Porque foi muito bom, foi uma ideia sensacional. E isso tudo por causa da vivência. A vivência dele, sabe? Em ver os problemas. E um gestor não passa para o outro. Talvez não simpatizar ou não deu para falar, sabe? Como eu entrei sem saber nem para onde ia, nem para onde vinha, mas saí com perfeição, com dignidade, cabeça erguida, pronta para voltar, porque já pedem para voltar, mas tudo no seu tempo. Eu tenho outros condomínios aí que também me querem. E eu preciso também fazer com que esse trabalho que eu estou aprendendo ainda, né, que ele realmente passe para outras edificações e todos fiquem muito bem, né, com um bom gestor, com aqueles que estão buscando realmente fazer aquilo que a lei pede e reza. Porque as punidades são bem fortes e o dinheiro é muito caro na hora que for atuado, né? Então, assim, a gente estava falando sobre a questão da entrada dos carros de bombeiros, na questão de incêndio, de um sinistro, porque a gente tem os seguros, né, que a gente faz para o condomínio, e eles não cobrem muitas coisas, né? Fica algo ainda não está incluso ali, às vezes também não nos passam, sabe? A empresa que vende seguro não passa que se ocorreu um incêndio na unidade, ela não faz parte do pacote. O condomínio não vai pagar porque não está incluso se houve uma perda total daquela unidade. E o que ocorre geralmente é isso, é um incêndio, como o Major Silvio falou, na questão elétrica, né? A fiação antiga não foi mexida, não foi feita a revisão, a manutenção, e tudo isso desencadeia rapidamente o incêndio, que é onde mais está acontecendo, não é isso que você falou? O que acontece, na maioria dos prédios, principalmente os antigos, a rede elétrica ela foi dimensionada para uma carga uma carga elétrica, que não previa principalmente a demanda de ar-condicionados que tem hoje. Há 40 anos atrás, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje de instalação de ar-condicionados, do tipo split, enfim. Então, muitos prédios antigos está com dimensionamento de uma carga elétrica, que era somente para tomadas, computadores, enfim, eletrodomésticos, e hoje a carga elétrica é muito superior ao que ele foi dimensionado. Então, isso gera uma sobrecarga na rede. Se esse aumento de carga elétrica colocado naquela edificação não for acompanhado de um redimensionamento
dessa rede elétrica, do quadro de distribuição, os disjuntores, né? Por exemplo, um disjuntor de 15 amperes para determinada tomada, e nessa mesma rede você instala um ar-condicionado que sugere aí em torno de 20 amperes, você já vai estar só ali desconfigurando a rede original. Você tem que fazer um novo dimensionamento para isso. Então, tem que ser acompanhado dessa redimensionamento de rede elétrica, porque é uma das causas principais de incêndio, de curtos-circuitos, enfim. E é um dos itens que previstos no laudo de manutenção. Está lá também. Se você, dentro da padronização do laudo de manutenção que foi feita pela IMURB, é só acompanhar aqueles itens que tem lá, bom, regular, irregular, né, e ir marcando com o X e dando um plano de manutenção com prazo também. Né? A gente acompanha várias edificações e no laudo de manutenção ele tem que dizer o prazo que aquele condomínio tem que executar o que ele está pedindo para ser feito, um prazo execuível, que tem recolhimento de taxa, geralmente tem taxa extra, enfim. E outra coisa que é bem salutar quando a gente observa em relação a condomínios, não só edificações, mas condomínios, como a gente está falando sobre eles agora, é que, assim, se você fizer a cada 5 anos, você vai ter um custo de uma manutenção de 5 anos muito menor do que se você fizer com 10. Muito menor se você fizer com 15, com 20, e tem condomínios que tem 30, 40 e nunca foi feito. Ou seja, o custo para fazer essa manutenção, essa recuperação do prédio vai ser muito maior do que se ele tivesse feito a cada 5 anos, com planejamento, já guardando aquele recurso. A gente conversa muito na Defesa Civil. Pô, o condomínio, se tirar R$5 de cada morador por ano durante 5 anos, já contrata o laudo de manutenção, já tem uma reserva para executar o laudo de manutenção, de recuperar, se for uma trinca, né? E tudo isso com um pouco de planejamento e às vezes não foi feito dessa maneira por falta de desconhecimento. Né? Por isso que a gente está aqui tentando também, nesse espaço, orientar e dar visibilidade a essa lei para que seja executada. Major, o senhor falou essa questão da energia, né? Que no início ele tinha uma carga limitada e hoje, já com esses recursos e tecnologias, realmente mudou. E quanto a essa questão da reforma, Avilé? Então, padrões que foram mudados. Bolinha de cristal. Eu ia aproveitar a deixa justamente para alertar as pessoas que toda intervenção que é feita nos apartamentos, no condomínio de uma forma geral, existe o órgão responsável por esse licenciamento, que é a IMURB. Vocês procurem a IMURB, por exemplo, no caso do seu condomínio, que deve ter sido, com certeza, feito alguma intervenção, que hoje você não entra o carro de corpo de bombeiro. Porque se é um condomínio novo que teve habites, com certeza ele está todo dentro do padrão. Agora, o que é feito após o habite, de responsabilidade do condômino, acarreta o que aconteceu no seu. Deve ter sido, como o Major colocou muito bem, ou coberturas, ou algum acréscimo, ou alguma intervenção que foi feita que, com certeza, hoje está obstruindo o acesso do bombeiro no seu condomínio. Porque também nessa questão das reformas, quando alguém falava lá na minha gestão, vai reformar, eu ia em cima logo. Eu teve obras lá que eu parei. Eu parei mesmo, sabe, cara dura mesmo, assim, e disse, olha, preciso da RT, preciso da RTT, perfeito, porque eu não vou me responsabilizar de jeito nenhum. Eu parei, assim, eu quase que tomo um tapa lá, mas eu tive que fazer isso porque era melhor um tapa do que eu ser responsável pela, sei lá, o desabamento ou rachadura daquele prédio, eu imagino já o desabamento. Diga, capitão. Só aproveitar esse momento que a gente está falando de reforma, né? E deixar claro aqui para você, telespectador, que toda reforma que for feita no condomínio, né, ou toda intenção de fazer uma reforma, uma melhoria no seu condomínio, é importante a consulta com o Corpo de Bombeiros, certo? Justamente para a gente ver se vai afetar o sistema de segurança. Porque todo projeto de segurança que é feito, ele leva em consideração questões estruturais, como também medidas de proteção. Por exemplo, a gente faz o dimensionamento de saída de emergência, né, que é de acordo com a população de um pavimento. Vamos supor que a gente dimensiona uma escada para aquele público. Se ali for ocupado com outro tipo de ocupação que tem um público maior, provavelmente possa ser que se exija uma largura de escada maior.
É um exemplo, um exemplo hipotético, que, por exemplo, eu coloco uma ocupação no condomínio, que hoje os condomínios, eles praticamente hoje são ocupações mistas, né? Tem uma área de clube, né? Sim. Por exemplo, eu construo uma área de clube social, salão de festa. Pronto, eu faço um salão de festa, dependendo do salão de festa, do tamanho, né, ele pode exigir uma abertura maior ou uma abertura menor, certo? Então, tudo isso deve ser consultado com o Corpo de Bombeiros, porque se tiver alguma... se implicar em alguma mudança no sistema de segurança, o projeto tem que ser modificado, né? Olha, aproveitando essa parte da escada, a gente vai lembrando de fatos da vivência, né? A vivência e comentários de síndicos e amigos. Eu já ouvi vários síndicos e até de outros lugares falarem que o lixo, a questão do lixo, eles colocam na escada. É um vasilhame por andar e na escada, você acredita, capitão? Isso aí eu ouvi. Quando você falou de escada, a questão de obstrução ou largura e tal... né? Pronto, tem tanto corredores, às vezes até o próprio morador coloca no corredor e até naquele espaço que a gente chama de antecâmara, né? Algumas escadas que a gente dimensiona, né? Tem alguns condomínios hoje que não têm antecâmara, eles usam outro sistema, não tem problema. Mas tem alguns condomínios que têm um tipo de escada que tem uma antecâmara, ou seja, é uma salinha entre o corredor e a escada fechada, né, que justamente algumas pessoas, alguns moradores costumam, não sei, até pode ser até o próprio servidor lá do condomínio, né, costuma colocar objetos, né, já que habitualmente não é usado, não é uma área usada. Está errado. A antecâmara, justamente, é uma área que não tem material combustível, né? Primeira coisa, não pode ter material combustível. Por quê? Porque ali tem que estar livre totalmente da combustão. Não pode ter queima nesse espaço. Esse é o espaço de relativa segurança que vai ser usado por todos os moradores para ser evacuados numa situação de incêndio, certo? Outra coisa, se eu coloco o material lá, além de poder servir como carga de incêndio, ele pode também obstruir. Ou seja, se eu tenho um espaço dimensionado que eu calculei no meu projeto para dar um tempo seguro de uma pessoa sair, quando eu coloco obstáculo, é claro que esse tempo vai ser mais... vai gastar mais tempo até chegar a um local seguro, né? Sem falar que quando a gente dimensiona, a gente tem os critérios mínimos também. Por exemplo, quando a gente faz uma análise de saída de emergência, a gente sempre dimensiona de forma que 2 pessoas consigam sair ao mesmo tempo. Isso. Justamente porque a gente entende que, numa situação de incêndio, o pior produto que tem é a fumaça, né? A fumaça tem uma série de complicações, desde a densidade óptica, né, que causa essa opacidade, a pessoa não consegue visualizar, e também os efeitos da própria fumaça. A pessoa pode não ter nem o problema da queima, né, do contato com o calor, mas o principal problema é a fumaça. Primeiro, ela provoca asfixia, né? A pessoa que quando ela inala a fumaça, ela não consegue respirar, ela tem um comportamento de manada de boi, ela quer sair, ela quer respirar. Então ela vai passar, vai querer sair. Então é importante que a gente tenha esses locais totalmente desobstruídos, né, para facilitar a evacuação, sair no tempo seguro, né? Até pessoas que têm algum problema de mobilidade, né, com essas escadas, com esse material, ainda vai dificultar ainda mais a saída. Então é muito importante deixar esses locais desobstruídos, como também a gente não obstruir as medidas de segurança. Por exemplo, extintores, colocar alguma coisa na frente, vai fazer uma decoração, coloca um quadro em cima da sinalização, coloca um arranjo. As placas de sinalização, tanto a de orientação, que é aquelas que tem uma setinha, né, tanto nos corredores como na escada, como também aquelas sinalizações e equipamentos, elas são feitas de um material especial, um material que a gente chama de fotoluminescente, e também ele tem uma resistência à temperatura. O que acontece? Em ambientes atenuados, ou seja, em ambientes com pouca luminosidade, ele emite como se fosse uma luzinha verde, justamente para a pessoa visualizar a saída e visualizar o equipamento para agir, né, e poder agir numa situação que precisa. Pois é, esse material realmente eu lembro bem e sei bem, porque foi uma das exigências e o nosso, à época, não tinha. Porque, como ele tem 10 anos, acho que a época que foi colocado, porque quando entrega o condomínio, naquela parte inicial, já vem, né? Eles já entregam com aquilo ali. Então, nós trocamos todos. Ficou com esse fotoluminescente, que é realmente mais resistente à queima, né? E
a gente fez toda essa troca. Realmente, quando eu saio da minha porta, eu vejo que ele está... Aí, rapidamente, a luz acende, mas eu consigo enxergar, visualizar, naquele pouco tempo de escuro, quando eu saio do meu apartamento. Porque isso aí já vem como síndica, isso aí já fica na nossa mente. Então, a gente nunca deixa de ser síndico. Eu ando assim, lá no condomínio, ó. Eu não tenho dor ainda no pescoço, mas eu vivo assim, ó. Não sou a síndica atualmente nessa data, mas eu ando assim, a gente não deixa de ser síndico. Né? E graças a Deus, né? E acho que os moradores ficam até maravilhados porque tem alguém que está olhando, né? Quando todos deveriam estar olhando. Mas, infelizmente, nem todos têm essa consciência de que precisa fiscalizar, sabe? Major, capitão, Avilé. E é necessário, assim, essa consciência que vocês estão fazendo, né? Vocês terminaram agora com a parte de comércio e agora já começaram a parte de condomínios. Olha aí, fica mais um alerta. O Avilé vai estar aí na sua porta, no seu condomínio, para saber se você realmente está cumprindo as regras a cada 5 anos, fazendo esse laudo, né, Avilé? A Avilé é malvado, viu? É um cumpridor da lei. Pois não, Major? Então, uma coisa que eu lembrei que a gente faz também é com relação a condomínios e é que é muito importante é o seguinte, alguns condomínios, alguns prédios, eles são construídos basicamente em Aracaju por 2 tipos de tecnologia da construção. Então, eu tenho prédios construídos em alvenaria estrutural. Esse tipo de prédio, todas as paredes da edificação, sejam elas dos compartimentos internos do seu apartamento ou externos, elas servem como elemento de sustentação do seu prédio. Ou ele pode ser construído em concreto armado, né, que é uma estrutura em que você emprega vigas, pilares e lajes, e que a compartimentação interna dos cômodos de cada apartamento podem ser feitas apenas por paredes de vedação, utilizando gesso acartonado ou blocos de vedação que não têm função estrutural alguma. O que acontece? Em alguns prédios de alvenaria estrutural, ou seja, esses prédios que as paredes servem como elemento de sustentação, muitas pessoas retiram paredes para ampliação de sala, para abertura de portas e janelas, acrescentam também paredes, e isso não é permitido para esse tipo de construção, né? Por quê? Porque quando você você retira paredes ou acrescenta ou abre janelas em locais indevidos, fora da planta original, você está diminuindo a segurança estrutural do prédio. Não é que você tirar uma parede, o prédio vai cair, mas imagine que todos os moradores se sintam no direito de tirar essa parede, de fazer abertura de janelas, de portas, né? Isso irá causar uma instabilidade estrutural no seu prédio. A gente vem fazendo campanhas muito fortes com relação a isso. Não tenho condições, a Defesa Civil, nem sempre, de entrar em cada apartamento, porque são privados, a gente só entra com autorização do morador, mas a gente deixa um adesivo fixado em cada prédio, informando que o prédio foi construído em alvenaria estrutural e não é permitida a retirada de portas, a retirada de parede para abertura de portas ou janelas ou ampliação de cômodos, né? E isso a gente vem trabalhando, e o síndico também precisa passar para os proprietários, primeiro diagnosticar se seu prédio foi construído em alvenaria estrutural ou concreto armado, facilmente identificado, e pode ser essa informação passada pela construtora que executou a obra, e, mediante dessa informação, fazer uma campanha também interna, se for o caso, chamar a Defesa Civil para participar. A gente faz campanhas a cada 3 meses, a gente escolhe um determinado condomínio, e os condomínios aqui têm 9, 10 prédios, então ele vai em cada prédio para fazer essa fixação no hall de entrada, para que os condôminos, os moradores saibam que no seu apartamento você não pode mudar o layout da planta original, sob pena de causar uma insegurança, uma instabilidade estrutural na sua edificação. Essa informação realmente é muito importante. Foi o que eu falei aqui no início, que uma das vezes eu tive que parar a obra, porque não foi apresentado. Não foi apresentado um ART, um projeto daquela retirada de parede.
Não vou dizer que vou colocar um gesso, mas se não for mexer... E tem outra, eu fiscalizo, sabe? Eu vou lá, junto com no apartamento, eu peço licença, né? Eu peço licença junto com o nosso supervisor lá e eu entro e vou fiscalizar com o desenho para ver se realmente está cumprindo, porque a responsabilidade fica na nossa mão e realmente não tem como deixar isso passar batido, né? Como o senhor falou há pouco, se todo mundo começar a tirar... A parede vai cair, um dia a casa cai. Exatamente. Tem os prédios de concreto armado, em que, como as paredes de vedação são apenas para divisão do compartimento, nesses prédios, você pode tirar a parede, ampliar a sala, não tem restrição nenhuma, porque ela não é elemento de sustentação. Existe, principalmente os prédios aí a partir de 12 andares, a maioria em Aracaju, né, pelo menos de 10 anos para cá, 20 anos para cá, foram construídos em concreto armado mesmo, então não tem esse, mas para ter essa certeza, o síndico deve entrar em contato com a construtora para que ela informe se foi construído em alvenaria estrutural ou em concreto armado. E esse no manual do condomínio, do memorial do prédio, vem dizendo essa informação também. Se ele não tiver acesso, ele pergunta ao condomínio. Mas no memorial já vem também trazendo essa informação. Eu fui atrás dessas informações todas. Inclusive, eu liguei para a construtora umas 3, 4 vezes. Fui lá pessoalmente. Acho que eles nem querem ver mais minha cara. Mas era algo que a gente precisava se informar e saber, porque ele construiu. Então, ele tem a informação que a gente precisa, né? Então, recapitulando assim, para os síndicos, os gestores e proprietários de imóveis, né, de edificações, o primeiro passo, digamos que um prédio foi construído e já tem 5 anos hoje, dia 5 de março. Hoje faz 5 anos que ele foi construído, então o papel dele é já contratar uma empresa e um profissional, porque ele tem essa instrução, não é, Avilé? Porque o CREA tem esse papel, não é, de informar ao profissional, né? E o CREA está inserido nesse meio aqui que nós estamos da fundação, dos termos da lei para que se cumpra, né, seu papel. Então, o profissional tem esse conhecimento, está no site, o checklist, né, Avilé? E ele vai executar passo a passo daquilo que é exigido pela lei, que consta na lei, no artigo de 1 até 5, tem lá descrito tudo isso. E, paulatinamente, vai dar continuidade àquela manutenção. Vai fazer os reparos, os cuidados que tem que se fazer. E daí, então, no prazo que ele assina, que está tudo pronto e por ele responsabilizado, aí ele se dirige ao... O profissional ou a empresa contratada, ela vai fazer a inspeção no prédio e detectar tudo que é preciso ser feito, manutenção. E depois que o estudo detectado, o profissional ele tem uma noção do prazo para que o condomínio faça todas essas manutenções. Feito isso, protocola lá na prefeitura o laudo e aí a gente vai estar aguardando, acompanhando o prazo que ele está colocando aqui para poder fazer a fiscalização e cobrar e a gente poder emitir o termo de conclusão, que seria o documento que dá o ok para a legalização, né? A legalidade do Pois é, e tudo isso, para você ter ideia, eu criei lá no nosso condomínio um quadro e coloquei todos a cópia das ARTs e laudos do que eu fiz, sabe, capitão? Que eu fiz na época lá. Então, deixei no quadro até porque ficaria já acertado para o próximo. Está ali, ele viu que venceu, já faz. Né? E agora o síndico atual, ele contratou um profissional, que é muito conhecido da gente, e ele está realmente fazendo essa vistoria, está já na parte de conclusão, para ser dado a sequência. Mas, como eu te falei, né, tem eleição esse mês e vai dar continuidade o outro. Mas o bom é que já está se fazendo, sabe? E isso deixa a gente mais satisfeito, mais tranquilo, porque a gente sabe que alguém está cuidando, alguém está fazendo, né? E essa é a dica que a gente está como de olho no condomínio, passando para cada um, né? Cada morador, cada síndico, cada profissional, a empresa também, não custa nada uma contadora aí, ó, de condomínio, fala para o síndico, pergunta para ele se ele tem conhecimento de que a cada 5 anos tem que fazer essa vistoria, não é, Major? Então, para finalizar, porque eu não falei para vocês que 1 hora não ia dar muito assim,
É uma hora com vocês aqui, cada fera, uma maior do que a outra, cada leão aqui. Né? E graças a Deus, pessoas competentes que a gente realmente aprendeu. Eu estou aqui riquíssima. Já estou brilhando de tanta informação que eu recebi nessa tarde. Né? Eu quero agradecer, viu? Agradecer primeiramente assim, a Deus, porque vocês estão aqui com saúde, trabalhando, e a gente passando essa informação, esse conhecimento a todo mundo que está nos assistindo e vai assistir depois, porque tem condições de, no YouTube, no Facebook, no Instagram, estar revisando, acompanhando, não é? Porque a Converte TV disponibiliza isso, além de ter um público enorme, mais de 16 mil seguidores diretos, tem também os 400 mil com os grupos que acompanham. Então, realmente faz sucesso a TV Converte, não é? É a TV que mais cresce em Sergipe, TV Web. Eu quero que, por favor, vocês falem assim, deixem uma consideração final para cada um, síndico, gestor, morador, tá? Na sua visão, concepção, né, do seu trabalho. Né? O que você tem que fazer? Finalizando já esse momento, sabe? Dar uma informação assim, bem rápida, né? Uma dica importante para quem não está ouvindo, para a gente fechar esse momento. Pode ser? Pode ser. Assim, da parte da Defesa Civil, eu vou falar o que eu já falei um pouco sobre isso, mas, de um modo geral, os síndicos do condomínio, eles só percebem que precisa de algum tipo de manutenção quando aparece algum tipo de patologia evidente, quando acontece um incêndio e aí os danos são muito maiores para serem recuperados, quando aparece um desplacamento de reboco, que aparece a ferragem exposta em um pilar, quando infelizmente um elevador despenca com a pessoa dentro, né? Enfim, você vê que são diversas disciplinas, né? Diversas profissionais que são responsáveis por cada área dessa. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar eliminar essas patologias antes que aconteça algo de grave. Para eliminar essas patologias, não tem outra opção, é só seguir a Lei 2765. Ela foi feita para isso, para você não ter riscos, você conseguir eliminar os riscos antes que eles virem realidade, ou antes que esse risco aumente. Então, eu costumo dizer que a lei é perfeita. Se você seguir a lei, o seu condomínio vai estar com condição de segurança, tanto para você, síndico, como para os moradores. Aplica a Lei 2765, a cada 5 anos, elabora um laudo de manutenção, execute, que a vida útil do condomínio vai ser prolongada e todos estarão em segurança. Joia, obrigada. E aí, capitão? Bem, o Corpo de Bombeiros, tudo que vocês quiserem saber relacionado a procedimentos, exigência, legislação, está tudo lá no site do Corpo de Bombeiros, é o www.cbm.se.gov.br, certo? O que é que acontece? O órgão responsável em atestar que o seu condomínio está com sistema de segurança contra incêndio ok, é o Corpo de Bombeiros. E essa constatação é feita através de uma licença, que tem por nome ARCB. Pois né? A RCB. É o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. Né? Esse atestado ele tem validade de 1 ano, como já falei. Lá naquela lei que eu disse no início, a 8151 de 2016, está lá também no site do Bombeiro. E lá também tem dizendo todos os procedimentos referentes à vistoria, penalidades, as obrigações. Então, de maneira sucinta, né, o que é que você precisa saber? Primeiro, seu condomínio tem projeto de incêndio? Pronto. Se ele tem projeto de incêndio, a responsabilidade em quê? Em manter o que está no projeto. Né? Qualquer alteração que você faça, né, que a senhora faça no seu projeto, no seu condomínio, ou queira fazer, né, se ele afetar o sistema de segurança, esse projeto tem que ser atualizado. Certo? Primeira coisa. Feito o projeto, é feita a vistoria, que nada mais é do que uma constatação do que o que está no projeto está lá na realidade. Né? Assim que foi feita a vistoria, é concedido esse atestado de regularidade. Pronto, você está ok com o atestado de regularidade de 1 ano. E é muito importante também, além disso, a responsabilidade que todos nós temos com a segurança. Né? É uma responsabilidade não só dos órgãos estaduais, é uma responsabilidade sua e também dos moradores, né, de manter. Né? Não adianta a gente exigir um sistema de extintores, no ato da vistoria estava o extintor lá, quando a gente sai, os extintores desaparecem.
né? Ou então a gente vai lá, faz a vistoria, está tudo desobstruído, quando a gente sai, obstrui lá a antecâmara. Então, é essa responsabilidade que você tem de fiscalizar e cada morador tem. E nós do Corpo de Bombeiros estamos honrados, né, em participar, né, de uma rede que vem crescendo muito, né, só tem um mês, né, e tanta gente já, a gente está honrado e a gente está aberto. Tudo que fala sobre prevenção, sobre sistema de segurança, para a gente é uma obrigação nossa trazer isso. Estamos abertos para qualquer dúvida, orientação, palestras, se for interesse de vocês. Tudo que tratar sobre sistema de segurança, nós do Corpo de Bombeiros estamos abertos. Obrigado a todos e espero que o Corpo de Bombeiros tenha tirado algumas dúvidas dos senhores. Eu também agradeço a Avilé Dantas, obrigada pela sua participação, pelo conhecimento trazido aqui nessa tarde e deixar uma dica aí também para o pessoal, síndico, gestor, proprietários. Então, aproveitar para agradecer a oportunidade da Prefeitura tá divulgando a lei para essas 16 mil pessoas que irão assistir. E assim, aproveitando como o nosso coronel, Capitão Felipe, Capitão Felipe e o Major Silvio falou, no caso, para evitar tudo isso, procurar o órgão competente, que é a IMURB, lá você vai tirar todas as suas dúvidas, lá a gente vai estar informando tanto no ato de uma reforma que vai ser feita no condomínio, ou de qualquer intervenção que seja feita, porque você está alterando, qualquer alteração que é feita no projeto aprovado, e que não tenha passado pelo órgão competente para que seja verificado todas as normas, além de urbanísticas, de segurança como do bombeiro, que é por isso que a gente exige na licença o documento do bombeiro, para que evite o que aconteceu no seu condomínio, por exemplo, que você citou aqui que o Corpo Bombeiro, por exemplo, não entra. Então, para evitar esse constrangimento de um dia vocês precisarem do Corpo de Bombeiro, ou de que tudo funcione do que foi aprovado, do síndico que está com esse seu papel de prefeito do condomínio, de tomar conta, de fato, de tudo que está lá, que não foi exigido à toa. Aquilo ali foi exigido para justamente a segurança das pessoas. E o papel da IMURB, no caso a Prefeitura, junto com a Defesa Civil, não é de malvado de estar chegando lá e dando a notificação, é só para alertar as pessoas de que existe a lei e que muito mais importante do que a lei é a própria vida de todos. Então... Com certeza. E, na verdade, assim, o fato, tem coisas que só vai mesmo cobrando, multando, né? Lembra a questão dos carros, né, da SMTT? Tinha velocidades que teve que aplicar a multa, senão não funciona. Tem gente que só vai pagando com o bolso, né? Mas esse é o papel mesmo, é fiscalizar. E se não fizer, vai ser autuado e vai pagar a multa mesmo, porque quem não faz o que é certo vai dançar, não é verdade? E só aprende quando toca no bolso. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Que pena, né? Eu acho que vou ter que aumentar para 2 horas. Agradecer mais uma vez, viu, pessoal? Muito obrigado aos órgãos competentes aqui da Prefeitura, em um todo, como o Corpo de Bombeiros, né, que é estadual. Agradecer mesmo, obrigada de coração, e dizer que esse espaço não é meu, não é da Vânia, do Jorge, que é o dono da TV Converte, mas é seu, tá? É da Defesa Civil, é do Corpo de Bombeiros, é seu, viu, Capitão Felipe? Avilé é seu, tá? É da IMURB, da Prefeitura. Por favor, sintam-se bem-vindos sempre. Se tiver material de divulgação, manda para mim, tá? Vocês já têm o nosso contato. A gente faz questão de estar passando, divulgando, compartilhando, porque esse é o nosso papel, é o papel de olho no condomínio. É realmente estar de olho, fiscalizando, informando, trazendo o que tem de novo e mais recente, para que todo mundo fique satisfeito e garanta uma vida melhor das edificações e de quem mora nas edificações. Tá? Então, muito obrigada. Até a próxima semana com mais item sobre laudo de vistoria técnica. Até lá.
Nós somos a Valor, a imobiliária que valoriza o seu tempo. Nós existimos para facilitar a sua vida na hora de comprar, vender ou alugar imóveis. Para isso, investimos em ferramentas e profissionais para tornar os processos mais simples. É por isso que criamos estratégias de divulgação para cada imóvel. O objetivo é levar a pessoa certa a conhecer o seu imóvel. Fale com nossos corretores e realize o melhor negócio. Valor, o caminho mais rápido entre o imóvel e o cliente. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo, e já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. E atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, ou peça uma visita técnica. E nós temos vendedores qualificados para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chame a Meta.